O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. Bem, meu caro Matias, a semana em relação à Coreia começou bem, terminou tensa. O que eu quero dizer com isso? No sábado, dia 10 de agosto, o Donald Trump disse que ele quer se encontrar novamente com o Kim Jong-un. Lembrando que no final de junho, o Donald Trump se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a pisar na Coreia do Norte. Ele disse que o Kim havia mandado uma carta dizendo que ele pediu desculpas pelos testes de mísseis de curto alcance que havia ocorrido recentemente, que a gente comentou aqui no programa, inclusive. Nesse sentido, disse que a carta tinha sido, obviamente, beautiful, ele estava de férias no seu campo de golfe em Nova Jersey. Ele disse que a Coreia do Norte tem que parar de gastar dinheiro com esses exercícios militares, e disse que a carta dizia assim: os testes vão parar quando os exercícios acabarem. Que exercícios? Os exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul. E aí o Trump tweetou assim, estou ansioso para encontrar Kim Jong-un em um futuro não tão distante, tá? Então assim, começou nesse clima aí de amizade, começou nesse clima de cartas, e tudo mais. Porém, no próprio fim de semana, a Coreia do Norte foi lá e lançou mais 2 mísseis de curto alcance, tá? 2 mísseis balísticos de curto alcance. Nesse caso, tá? Eles foram ali no horário local, digamos assim, convertendo para o nosso horário, fica ali na madrugada de sábado já. Tá? Eles foram disparados em direção ao Mar do Japão, a leste da Península Coreana, e foram feitos supostamente protestos em relação a esses exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul novamente, tá? Aí, então assim, vejam, no próprio fim de semana, que começou bem, começou ali, o Kim mandou uma carta, ele pediu desculpas, ele disse que esses exercícios são muito caros e são, não podem ir além e tal, mas os exercícios militares nossos também tem que parar. Aí, logo depois, tivemos mais testes da Coreia do Norte. Aí, nessa última madrugada, já sexta-feira na Coreia, madrugada de quinta para sexta no nosso horário, a Coreia do Norte lançou mais 2 mísseis balísticos rumo ao Mar do Japão. E detalhe, o Comitê da Coreia do Norte para a Reunificação Pacífica do país, que é como se fosse assim, o Ministério da Reunificação na Coreia do Norte, tá? Para os nossos ouvintes mais novos, mais novos não de idade, mas que começaram a ver o programa faz pouco tempo, a gente já falou muito da Coreia em diversos programas, tá? Inclusive, a gente sempre recebe muito carinho, muito reconhecimento dos nossos ouvintes pela cobertura que a gente fez em relação às questões coreanas, pelos comentários explicando as tensões na Coreia e coisas que acabaram se concretizando. Então, assim, ambas as repúblicas coreanas consideram-se o único governo legítimo da Coreia. E consideram que existe uma nação coreana apenas que deve ser reunificada. Então, nesse sentido, os dois países possuem, um Ministério de Reunificação, digamos assim, um Ministério de Assuntos da Reunificação, que é para lidar com questões da diáspora coreana, de famílias separadas, de conversas com o governo da outra república coreana. E aí,
esse comitê da Coreia do Norte disse que o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, é um cara imprudente que está tomado pelo medo e que não temos mais a conversar com as autoridades da Coreia do Sul que não querem uma paz na península. Isso foi uma declaração muito forte, porque o Moon Jae-in, ele estava desenvolvendo uma boa relação com o Kim Jong-un desde o encontro histórico entre os dois, tá? Que aí tem um programa sobre isso, tem muita coisa que não dá para ficar repetindo. O Moon Jae-in é de uma família de origem da Coreia do Norte e ele é do partido, digamos assim, que defende a reunificação pelas conversas, tá? A gente sempre comenta que você falar de esquerda ou direita, né, é uma coisa que sempre tem particularidades regionais, tá? Você tem ali questões que são um pouco mais universais, mas você sempre tem particularidades regionais. No caso da Coreia do Sul, uma dessas particularidades é a esquerda normalmente defende a postura do diálogo para a reunificação. A direita defende uma postura mais firme e alguns, inclusive, questionam a reunificação, né? Você já tem ali o embrião do que seria, digamos assim, um nacionalismo sul-coreano no país, tá? E o Moon Jae-in, ele foi eleito após a crise das fadas celestiais, também tem um programa sobre isso, se você achou o termo esquisito, sob a campanha de, olha, a gente tem que parar de ficar brigando de frente com a Coreia do Norte, porque isso aí não está dando certo, a gente está fazendo já tem 10 anos, né, desde que não tem um governo que busca negociação, então vamos fazer negociação, vamos mediar as conversas aí com o Trump quer conversar lá com o Kim Jong-un, então vamos sentar e conversar. Então essas declarações acabam sendo muito fortes nesse contexto, né, de que a Coreia do Sul agora um governo imprudente, gerenciado por um cara tomado pelo medo, né? Então, assim, acaba ficando muito complicado. E junto com isso, na quinta-feira, nós tivemos um discurso do Moon Jae-in no Liberation Day, né? Que é como se fosse o dia da independência, digamos assim, da Coreia do Sul, em que ele disse que as duas Coreias pretendem sediar as Olimpíadas em 2032, pediu para que o Japão reconsidere o seu passado bélico, né, em relação ao Japão, né, a ter tido tensões comerciais com a Coreia do Sul nas últimas semanas. O Japão não quer, né, rejeita, melhor dizendo, os pedidos coreanos de pagamento de indenização pelo uso de mão de obra de pessoas em situações basicamente de escravidão durante a ocupação e pela exploração sexual de mulheres coreanas. E o Japão, inclusive, é um fator em comum entre as duas Coreias, a rejeição a esse passado da dominação japonesa. E mais do que isso, ele disse crer que até 2045... né, quando a libertação da Coreia fará 100 anos, a Coreia estará reunificada. E com essas declarações, digamos assim, otimistas ao sul, no norte, você tem essa declaração muito mais belicosa, né, rompendo conversas, dizendo que o governo do sul está tomado pelo medo. Tomado pelo medo no sentido do quê? Né? Olha, eles estão fazendo exercícios com os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estariam ali pressionando eles têm medo de alguma coisa, então por isso que eles estão fazendo os exercícios militares. Né? Então, acaba sendo aquela disputa de retóricas, só que a Coreia do Norte usou uma retórica muito exacerbada. Nesse caso aqui, a Coreia do Norte talvez tenha dado um passo maior que a perna, porque se tem um governo a favor do diálogo na Coreia do Sul hoje, na Coreia do Sul nos últimos tempos, melhor dizendo, é o governo do Moon Jae-in. Né? Claro que colabora, né, o fato de que, como a gente já explicou aqui, o míssil balístico intercontinental é a arma do diálogo, porque a partir do momento que você tem um míssil balístico intercontinental, o outro lado quer conversar, né? Parafraseando o choque de cultura. Então,
É um protesto contra a realização dos exercícios militares entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que haviam sido suspensos. A Coreia do Norte está dizendo, olha, a Coreia do Sul está aí com medo de uma reunificação, está aí com medo das conversas entre só nós dois e está aí querendo de novo brincar, né, com os Estados Unidos, está aí querendo fazer exercício com os Estados Unidos. Então, quer saber? A gente também não vai conversar e vamos voltar a testar nossas armas. É uma retórica complicada. Rendeu frutos anteriormente, como a gente explicou, porém não é uma coisa que vai ficar rendendo fruto toda hora. Não é uma coisa que você pode usar essa cartada a qualquer momento. Ainda mais, como eu disse, que essa retórica dando talvez aí um passo, né, um pouco, né, maior que a perna. Tá? E a Coreia do Norte, repito, ela colocou que toda a culpa, né, toda a responsabilidade é que pelos testes militares é da Coreia do Sul, tá? Pelos testes de mísseis é da Coreia do Sul por fazer exercícios militares com os Estados Unidos. Tá? Então, esse é o grande protesto, essa é a grande questão. Como é que ficam as preparações desses exercícios militares que estão ocorrendo, inclusive? Lembrando, a Coreia do Sul, né, a gente pensa na tecnologia, né, tem os nossos ouvintes que gostam de K-pop, né, muita gente tem simpatia pela Coreia do Sul, quero visitar Seul é uma cidade moderna e tudo mais. Só que a Coreia do Sul, ela é um estado bastante militarizado também, tá? Não podemos deixar isso de lado. Lá o serviço militar é obrigatório para todos os jovens, tá? Todos os homens. Ele dura bastante tempo. Você tem ali, frequentemente, operações de reciclagem dessas reservas. A Coreia do Sul teve uma ditadura militar durante a Guerra Fria, que nem o Brasil. Tá? Então, é bom lembrar também que a Coreia do Sul também é um país bastante militarizado, também é um país em que você vai ter uma ala ali de falcões, digamos assim, que não vão querer negociação. Tá? A Coreia do Norte, claro, também. Né, vai ter a ala ali que vê isso com muito ceticismo, vê a relação da Coreia do Sul com os Estados Unidos de forma muito desconfiada. Né? Então, mas nesse caso aqui, essa última semana acabou sendo bastante complicada. Pode ser que essa cartada do Kim Jong-un dê certo? Pode. Né? Que o Trump e o Moon Jae-in liguem para ele e falam, para de testar esses mísseis aí, vai, chega aí, vamos conversar, vamos comer um hambúrguer juntos, tal, né? Vamos aqui, vamos continuar as negociações. Pode resultar em um Moon Jae-in falar, sei lá, na segunda-feira, daqui a 2 dias, falar, olha, é o seguinte, infelizmente, devido às ações da Coreia do Norte, a gente também vai ter que suspender as conversas, eles pisaram na bola, né? Então vamos ficar aqui cada um no nosso canto, tal, e é isso. Então, é assim, é aquela coisa de você pesar a mão para ver como vai ser a reação do outro lado. Como vai ser, não sei. Aí eu acho, particularmente, que pesou a mão até demais. Nas palavras, na declaração. Né? Testasse os mísseis e dizendo, né, olha, testamos aqui um novo míssil tal, que tem um combustível tal, e por isso ele pode atingir os porta-aviões imperialistas no mar da Coreia. Entendeu? Pronto, sabe? Usando aquela retórica mais clássica da Coreia do Norte e um aviso, né? Olha, eu tô vendo os exercícios militares aí e não tô gostando. Agora, partir para cima do governo da Coreia do Sul, especificamente, com essas palavras, aí eu já achei um pouco mais complicado. Para a gente, né, dar um giro aqui pela região da Ásia, agora saindo da Coreia, né, o Donald Trump decidiu adiar até 15 de dezembro a imposição de novas tarifas de 10% sobre os eletrônicos chineses. Tá? Os outros produtos já serão tarifados. Tá? A extensão foi sobre os eletrônicos. Tá? Então, calcula-se que a partir de 1º de setembro nós teremos 300 bilhões de dólares, tá? De produtos chineses, né? Valor tarifado ao entrarem no mercado dos Estados Unidos. Por que ele adiou a tarifa de eletrônicos chineses, tá? Como telefones celulares, notebooks, consoles de videogame e tal? Segundo o próprio Donald Trump, para não prejudicar as compras de Natal.
né? Então, assim, guerra comercial é uma coisa, dar o videogame que seu filho quer no Natal é outra, né? Esse é o verdadeiro espírito natalino, né? Como já explicou aquele grande filme de Natal, Um Herói de Brinquedo, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Além disso, a tensão comercial entre os dois países colaborou nessa semana, né, para a divulgação de números um pouco mais pessimistas em relação à economia da China. Também foram divulgados números um pouco pessimistas sobre a economia da Alemanha, tá? Consequentemente, tivemos aí queda de bolsas, disparada do dólar, afetando inclusive o Brasil. Pela primeira vez desde 2009, o Banco Central brasileiro vendeu dólares, tá? Isso é uma coisa que o Banco Central faz para deter, digamos assim, a queda, né? A subida do preço do dólar, no caso. Tá? Então, assim, não é que eu estou falando da Bolsa de Valores brasileira. Eu estou falando que foi um fenômeno que acabou sendo global, digamos assim, já que tivemos as divulgações desses números. E aí, quando eu digo assim, números um pouco decepcionantes, é porque, por exemplo, né, além de quedas de bolsas, né, a China registrou que em julho a sua produção industrial cresceu 4,8%. Só que no mesmo mês, ano passado, foi 7,6%. E foi o menor índice desde 2012. É curioso como a China tem uma questão de expectativas muito bizarra, né? A gente tem que falar com mais detalhes sobre isso, né? Porque assim, se o Brasil divulgar que a produção industrial cresceu 4,8% no mês, porra, entendeu? Vai acabar vai esgotar o estoque de champanhe dos supermercados. Tá? Agora, a China divulga isso, todo mundo entra em parafuso. Mas, principalmente, veio a notícia de que o segundo trimestre do PIB alemão teve um recuo de 0,1%. Ou seja, né, isso daqui é o cenário, né, um preâmbulo de possível recessão. Tá? É o PIB da Alemanha recuando 0,1%. Também sobre a China em relação aos Estados Unidos, aí a gente já vai fazendo aqui uma transição de assunto, que é o seguinte: o Donald Trump fez alguns tweets muito curiosos, né? Que foi o seguinte: dia 14 de agosto. Coisas boas foram ditas numa conversa com a China outro dia. Eles estão engolindo as tarifas com a desvalorização de sua moeda e jogando dinheiro no seu sistema. O consumidor americano está bem com ou sem a data de setembro, né? A data das tarifas que eu mencionei antes. Mas muita coisa boa virá a tempo, virá no curto prazo até dezembro. Isso, inclusive, ajuda a China mais do que nós, mas vamos reciprocar, né? Vamos retribuir. Milhões de trabalhos estão sendo perdidos na China para outros países não tarifados. Ou seja, o que ele quis dizer? Que fábricas, que produção que estão na China estão migrando para países que não são alvos de tarifas dos Estados Unidos, prejudicando a economia chinesa. Milhares de companhias estão saindo. Claro que a China quer fazer um acordo. Até aí, dane-se, até aí a mesma retórica de sempre do Trump. Aqui vem a parte interessante. Deixem eles trabalharem humanamente com Hong Kong primeiro. Ou seja, o Donald Trump, né, claramente colocou de forma direta, ligou de forma direta os protestos em Hong Kong a um acordo comercial. Aí depois ele tuitou assim: eu conheço o presidente Xi da China muito bem. Ele é um grande líder que tem muito respeito do seu povo. Ele também é um bom homem em negócios duros, né? Em fazer negociações duras, tough business. Eu tenho zero, em maiúsculas, dúvidas de que se o presidente Xi quiser resolver de forma rápida e humana o problema de Hong Kong, ele pode fazê-lo. Personal meeting, interrogação, né? Encontro pessoal, interrogação, ou seja, ele se propondo a se encontrar com Xi Jinping, não no contexto de um acordo comercial, mas no contexto de Hong Kong. E isso é interessante porque que acontece? Ele coloca, né, Hong Kong ali como uma ficha de negociação, ele usa Hong Kong ali como, digamos assim, um escudo, tá? Um refém,
no sentido de que, olha, a gente só vai fazer o acordo comercial quando a situação em Hong Kong for normalizada. A culpa não é nossa, entendeu? A culpa não é do governo dos Estados Unidos, a culpa é dos chineses que não estão resolvendo Hong Kong. Ele vai usar essa retórica, pode usar essa retórica. Depois, ao colocar, né, o Xi Jinping na ideia de, olha, vamos se encontrar para conversar, o Trump ganha dos dois lados. Por quê? Porque se o Xi aceitar, vai parecer que ele está negociando com um líder estrangeiro, né, com um líder dos Estados Unidos, né, por cima, por Hong Kong, que é um assunto interno chinês para o governo de Pequim. Se o Xi recusar, ignorar, o Trump vai poder dizer, olha, o cara não quer negociar, viu? Ele está enrolando todo mundo, então vou tarifar mais, vou botar mais imposto aqui, vamos vender soja para outro lugar, sei lá. Então, foi uma postura muito interessante do Donald Trump de ficar de olho, porque, é claro, ele quer usar Hong Kong, né, como uma moeda de barganha, tá? Ele não está preocupado com Hong Kong em si, né? Por outro lado, tem uma outra coisa interessante nisso, que é, qual é a argumentação do governo chinês em relação a Hong Kong, que a gente já comentou em programas passados, a gente já falou bastante sobre a crise de Hong Kong aqui. É de que os protestos em Hong Kong, na verdade, são agitados, são coordenados, recebem apoio de estrangeiros, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, num assunto interno chinês. Os manifestantes de Hong Kong, inclusive, soltaram lá vídeo cantando o hino dos Estados Unidos para tirar sarro disso. Aí teve uma imagem de um manifestante usando um lança-bombas de gás lacrimogênio, né? Não seria ele um lança-granadas, né? Aí hoje, né, o Matias até mandou aqui, já saiu uma hashtag querendo boicotar o novo filme da Mulan, porque a atriz que faz a Mulan expressou apoio à polícia de Hong Kong, e embora o próprio filme, né, a nova versão já tem uma série de concessões à China, inclusive, né, diferenças em relação ao desenho. Então, assim, a argumentação chinesa é de que, olha, os protestos em Hong Kong são uma revolução colorida, são uma intervenção estrangeira, são obra de agências de inteligência estrangeira. Veja o que eu digo, que essa é a argumentação de Pequim. Eu não estou dizendo nem que isso é mentira, nem que isso é verdade. Até porque se eu soubesse a resposta exata disso, eu provavelmente estaria sendo interrogado em Pequim ou em Washington, tá? Então, o ponto é isso que o governo chinês alega. Quando o Trump coloca Hong Kong como moeda de troca para essas negociações, fortalece a retórica do governo chinês. De falar, olha, esses jovens aí, eles estão sendo usados como massa de manobra por governos estrangeiros para minar o governo chinês, para minar a autoridade da República Popular da China. Então, por outro lado, o Trump acabou dando um presentinho para o governo chinês. Junto com isso, nesse cenário, o governo chinês, inclusive, mandou a sua polícia militar para a fronteira com Hong Kong, já realizaram ali exercícios de controle de multidões, mandaram ali veículos blindados e tudo mais. A China, né, como muitos países autoritários, é um país que tem uma polícia militarizada, né, a Polícia Armada do Povo é o nome oficial. Então, que é claramente ali um sinal de força, né? Você está ali flexionando os músculos na frente e os protestos continuam essa semana. Tivemos ocupação do aeroporto, tivemos voos adiados, todo esse cenário que a gente já conhece. Indo um pouquinho mais ao sul, o governo nepalês determinou que, para escalar o Everest e outros picos de acima de 6.500 metros no Nepal, para as pessoas poderem escalarem esses picos, elas vão ter que comprovar experiência em escalada de altitudes elevadas, tá? Tendo escalado pelo menos um desse tipo de pico, tá? E, nesse caso, o governo nepalês, inclusive, vai dizer que agora vai ser necessário passar por um treinamento, tá, básico, caso a pessoa não tenha essa experiência, né, prévia. Então, olha, tá bom, você não tem experiência prévia, ok, antes de subir o Everest você vai ter que passar por um treinamento. Aí vai ter até alguém falando, é o governo nepalês querendo criar lá a máfia da autoescola, só que em vez de ser a máfia da autoescola, é a máfia da alpinismo escola. Só que vamos lembrar, né, em maio nós tivemos 11 mortes no
Everest, sendo 9 do lado do Nepal, 2 do lado chinês. Tá? E muitas dessas pessoas mortas são os alpinistas turísticos, que eles chamam, que são pessoas que têm alguma experiência em alpinismo, porém basicamente contratam lá um pacote, né? Vocês viram as imagens, por exemplo, de uma fila de pessoas para chegar no cume, né? Então, assim, o que o governo do Nepal está falando é, olha, tem pessoas com pouco preparo que estão ali indo para o Everest, isso acaba gerando um fluxo muito grande de pessoas que atrapalha a escalada. Não tem como a pessoa ficar lá, acampada lá em cima, esperando, que nem porta de show do BTS aqui em São Paulo, tá? Porque estamos falando de 8 mil metros de altitude, não tem nem oxigênio direito lá. Tá? As pessoas morreram congeladas, morreram de gangrena, né? Morreram de exaustão até pela falta de oxigênio. Então, o governo nepalês anunciou que agora você vai ter que comprovar a experiência ou fazer um curso, certo? Emitir ali uma licença nepalesa. Se você pretendia subir, né, o Everest, você vai ter aí que rever talvez os seus planos, tá? E detalhe, a maioria dos mortos foi do lado nepalês, não apenas porque subir pelo lado chinês é um pouco mais burocrático, mas porque o lado nepalês é justamente o lado mais fácil. Né? Se você olha, por exemplo, algumas imagens, né? Dá a impressão, tá? Impressão, uma analogia, gente, por favor, de que o Everest do lado nepalês, ele é uma grande ladeirona. Tá? O pessoal, né, das agências de turismo te deixa no acampamento base, que é ali 5 mil algumas coisas, tá? De média de altitude. E você meio que faz uma trilha. Não chega a ser, não é uma escalada como a gente pensa ali, um paredão, que é o que acontece do lado chinês. Tá? É o que acontece, por exemplo, no K2, né? Considerada a montanha mais perigosa do mundo, que é um grande paredão. No Everest do lado nepalês, você tem ali uma... meio que, como eu disse, fica parecendo, não é isso, tá? Esse é o problema, as pessoas subestimam esse tipo de escalada, subestimam esse tipo de aventura, acham que qualquer um vai subir lá em cima, tá? A parte tensa mesmo é do último acampamento, que fica a cerca de 8 mil metros, e o cume, que fica a 8.848 metros. Só que, assim, estamos falando novamente, mal tem ar, temperaturas ali de menos 30, tá? Não é um passeio no parque. As pessoas começaram a achar que é isso e o Nepal decidiu botar um limite, né? Aí, cruzando justamente ali o Himalaia, chegamos na Índia, né? E as questões da Caxemira. O premier do Paquistão, o Imran Khan, disse que a inação da comunidade internacional da Caxemira é similar à política de apaziguamento dos nazistas, tá? Eu acho que ele pegou um pouco pesado, né? Porém, ele disse o seguinte, que o governo indiano quer mudar a demografia da Caxemira, quer fazer uma limpeza étnica, por conta daquela questão dos territórios que a gente falou, da compra de terrenos, né? E me pergunto, o mundo irá assistir e apaziguar, como eles fizeram com Hitler em Munique, a ideologia da supremacia hindu, como a ideologia da supremacia ariana nazista, não irá parar em Caxemir, mas continuará até a supressão de todos os muçulmanos na Índia e, eventualmente, o fim do Paquistão. Tá? Então, assim, palavras pesadas, né? Palavras difíceis. A Índia começou no início da semana a suspender o bloqueio da Caxemira, né, de linhas telefônicas, de internet, de trânsito de pessoas na região da Caxemira. Tivemos protestos nessas semanas, inclusive da população muçulmana da Caxemira. A maior mesquita da Caxemira continua fechada, continua bloqueada, tá? E o governo indiano disse que vai fazer um grande aparato de segurança, tá, para as celebrações do Dia da Independência, tá, da Índia, que serão será celebrado, né, agora no sábado com uma grande festa. O dia mesmo foi ontem, quinta-feira, porém amanhã, sábado, vai ter uma grande festa, vai ter um desfile e tudo mais na Caxemira para essas celebrações, né, do Dia da Independência, uma celebração nacionalista indiana dentro da Caxemira, justamente. Finalmente, o Imran Khan disse que o Paquistão irá ensinar uma lição à Índia, tá? E que não
anula a possibilidade de uma resposta armada, caso a comunidade internacional não faça nada. Lembrando que o Paquistão tem um negócio chamado armas nucleares, tá?